Graça e paz, amados irmãos. Prazer grandioso mais uma vez estar aqui com vocês. Projeto Fome e Sede, em mais uma edição. Estamos pregando uma série de sermões que falam sobre o tema combatendo o sistema religioso. E para essa noite, para a gente poder trazer a exposição da palavra de Deus, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler somente os primeiros 4 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 1 a 4. Mateus, capítulo 26, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus acabado todos os ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram procurar por Jesus, traí-lo e matá-lo, pois diziam: não durante a festa, mas depois, para que o povo não viesse a infamar. Vamos orar? Deus eterno, nós lemos a tua palavra e agora te pedimos, Senhor, total dependência do teu Espírito. Que a tua palavra fale aos nossos corações como falou no dia anterior, como ainda vai nos falar durante estes dias. Te pedimos, Deus eterno, que o teu poder seja manifestado, que os olhos sejam abertos, que as mentes sejam libertas, que teu nome seja glorificado. Usa a tua palavra, Senhor, como tu tens usado frequentemente neste canal, para o teu louvor e para a tua glória. Nós te pedimos que o teu Espírito abra o entendimento, que o teu Espírito abra os nossos corações, para que possamos te ouvir. Fala-nos, Senhor, pela tua palavra, pois carecemos de te ouvir. E é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa série de mensagens nessa oportunidade: combatendo o sistema religioso. E eu gostaria urgentemente de usar uma palavra bastante conhecida na atual conjuntura do nosso país, o Brasil, para afirmar algumas coisas. Nós temos tido dias muito difíceis. Dias onde simplesmente uma palavra tem sido muito dita na nossa nação, muito pronunciada. E que palavra é esta que tem sido frequentemente dita, frequentemente nos últimos tempos pronunciada em nossa nação? Corrupção. E a corrupção, ela tomou o nosso país na esfera política. E a corrupção simplesmente nos trouxe dias muito difíceis. E a corrupção, ela tirou a credibilidade política da nossa nação. E a corrupção manchou a história do nosso país. E a corrupção trouxe a nós tempos difíceis. Mas aprouve a Deus acender uma luz sobre a nossa nação. E toda a corrupção política foi desfeita. E como Deus fez isto?
Deus então utilizou a mente do nosso povo, trouxe esclarecimento ao nosso povo, trouxe iluminação ao nosso povo, informação ao nosso povo, e o nosso povo reagiu a toda a corrupção. E o nosso povo deixou de aceitar todo e qualquer tipo de corrupção sobre a nossa nação, e o nosso povo foi para as ruas e disse: estamos cansados, não suportamos mais. E foi assim que aconteceu. Quando o povo disse basta, as coisas começaram a acontecer. Quando o nosso povo disse basta, então toda a sujeira que estava debaixo do tapete, toda a sujeira que era escondida pela classe política no nosso país, ela foi revelada e colocada diante dos olhos de todos. A corrupção foi denunciada e muitos bandidos políticos foram presos, estão presos, continuarão sendo presos. Deus se enojou completamente do sistema de corrupção que estava sobre o Brasil. Deus se enojou completamente de tudo aquilo que estava acontecendo na nossa nação. Mas eu quero dizer que toda essa questão que envolveu a política do Brasil nos mostrou algumas coisas. E o que foi mostrado para nós? Foi mostrado para nós que não somente a área política estava corrompida, mas foi mostrado para nós de maneira bem clara que várias instituições do nosso país estão corrompidas. Muitas instituições. E eu quero dizer que quase todas estão corrompidas. Há um braço de corrupção em quase todas elas. E eu quero dizer que a Igreja do Senhor também, dentro dela, existem braços de corrupção. Infelizmente, a igreja está manchada. E talvez quando nós falemos sobre igreja, algumas pessoas tomem até determinados tipos de aversão por constatar com suas próprias vidas, por serem vítimas desses braços de corrupção e desses sistemas de corrupção dentro das nossas próprias igrejas. E talvez algumas pessoas sentenciem a igreja enquanto organização, enquanto instituição humana. Mas eu quero dizer que a corrupção não está na igreja propriamente dita. Porque a igreja, por trás dela existe uma missão. Por trás da igreja existe uma identidade. Por trás da igreja existem objetivos. Por trás da igreja existe um sustentáculo da graça de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja não foi chamada para a corrupção. Mas eu quero dizer que o problema da igreja, no nosso tempo, alcançada, atingida por braços de corrupção, se dão por causa de homens que estão dentro da igreja. Por homens que estão na liderança da igreja. Por homens que estão assentados aonde não deveriam estar na igreja. Irmãos amados, nós gostaríamos nessa oportunidade de, à luz das Sagradas Escrituras, fazer com que você que está ouvindo esta pregação, nesta oportunidade, nós gostaríamos de fazer com que os seus olhos viessem ser abertos. Abertos de tal forma como foram abertos os olhos da nação brasileira. Que nesta oportunidade, ao ouvir a pregação da palavra de Deus,
que os seus olhos como cristãos, que os olhos de todos os cristãos sejam abertos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que toda a corrupção seja vista pelo povo, pelo rebanho de Deus dentro dos nossos ambientes. Eu gostaria que nessa oportunidade, à luz da palavra de Deus, pois nós estamos pregando uma série de sermões que falam sobre o tema combatendo o sistema religioso, que nós pudéssemos ver esse sistema de maneira clara, de maneira que nós pudéssemos ver tanto a corrupção, quanto homens corruptos, e quanto homens que impõem à igreja os seus desejos corruptos. E em muitos momentos, eles escondem a verdade da igreja, para a igreja não seja esclarecida na mente, para que a igreja não venha tomar medidas contra a sua corrupção, contra a sua maldade, contra tudo aquilo que eles fazem em prol deles mesmos. Eles criam mecanismos para não serem atingidos. Eles criam mecanismos para que os crentes não tomem medidas, não tomem ações, não tomem atitudes para que venham denunciar as suas vergonhas, denunciar as suas medidas, denunciar as suas atitudes corruptas, combatendo o sistema religioso. Hoje nós estamos falando aqui no nosso capítulo número 2. E eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. O texto que nós lemos, de Mateus capítulo 26, dos versos de 1 a 4, vão nos mostrar o contexto no século I, aonde Jesus está fazendo aquilo que ele precisava fazer enquanto Filho de Deus. E o que Jesus está fazendo enquanto Filho de Deus? Proclamando as verdades eternas de Deus. E enquanto Jesus prega as verdades eternas de Deus, ele confronta o sistema religioso da sua época. Ele abala as estruturas do judaísmo. Ele incomoda os líderes da religião judaica. Eles não suportam de maneira nenhuma ouvirem as palavras de Jesus. Jesus várias vezes os confronta. Ontem, no sermão de ontem, nós dizemos que certa feita, Jesus disse para eles: vós não ouvis as minhas ovelhas, vós não ouvis as minhas admoestações, vós não ouvis as minhas advertências. Sabe por quê? Vocês não ouvem a minha palavra, porque vocês não são minhas ovelhas. Homens que eram líderes de uma religião, mas que Jesus diz para eles: vocês não são minhas ovelhas. Há muitos homens que estão em cargos na igreja brasileira, muitos e muitos que não foram chamados por Deus. Eles estão, mas não são. Jesus diz para eles: vós não ouvis as minhas ovelhas, porque vocês são filhos do diabo. Jesus outra vez disse para eles que eles eram como sepulcros caiados, enfeitados pelo lado de fora, carregando e embraçando seus cargos, mas por dentro, em seus corações e em suas mentes, eles eram podres. Jesus podia sentir o cheiro das suas almas, o cheiro que emanava do interior deles. Jesus podia ver, Jesus podia sentir. Jesus denunciava, e por Jesus denunciá-los, eles se incomodavam, eles se contorciam. Mas eles não aceitavam de maneira nenhuma, eles não entravam em profundo arrependimento. A pior coisa que há é nós constatarmos na igreja brasileira que os nossos líderes, eles têm tudo menos arrependimento em seus corações. Eles até às vezes choram diante do povo, mas choram teatralmente. Nós percebemos que depois de passar o choro, eles agem até como verdadeiros demônios com o rebanho, caçando pessoas, usando do seu cargo para poder pisotear pessoas, maltratar pessoas, fazer com que pessoas se calem. Isso é seguidamente. Mas se vestem
com seus ternos pretos, com as suas gravatas, expõem os seus cargos como quem tem o desejo de sufocar as pessoas. Assim que eles agem. Por dentro são podres. Jesus apenas está ensinando a verdade, e a verdade incomoda os líderes judaicos no primeiro século. E como incomoda? Incomoda demais. E o incômodo se torna ódio. Esses homens são maliciosos. Enquanto Jesus está com seu coração cheio de bondade, enquanto Deus encarnado, caminhando no meio das pessoas, pregando, acolhendo, atraindo, arrastando seus discípulos, esses homens estão de longe, sendo desmascarados e a cada vez mais ajuntando ódio em seus corações contra Jesus. Observemos no texto e no contexto se situações como estas não acontecem em nossos dias. Se chegar alguém nos nossos púlpitos hoje que pregue a palavra de Deus de maneira verdadeira, causa algum tipo de sentimento no coração desses homens, às vezes inveja, às vezes ciúme, às vezes ódio. Eles não podem ouvir que alguém que vem de fora, um verdadeiro profeta às vezes, alguém que vem para pregar as verdades eternas de Deus, eles não podem ouvir que esses homens sejam vistos pelo rebanho como pessoas enviadas por Deus. Eles não suportam, eles não aguentam. E o que eles fazem então? Eles fazem de tudo no seu ódio, na sua inveja, no seu ciúme, para calar. Eles fazem tudo. Eles fazem ações demoníacas. Eles causam ações repugnantes para poder realmente se desfazer dessas pessoas. Eles fazem de tudo para poder lançar, para poder manchar, para poder jogar lama nos nomes de pessoas que Deus levanta para pregar a sua palavra. Esses homens são maus demais. Eles têm medo de que a palavra pregada nos púlpitos de maneira verdadeira acorde o rebanho, e o rebanho olhem para eles e digam para eles: mas vocês estão aqui há muito tempo fazendo nada. E nos enrolando durante muito tempo. Por isso que nós sentimos que não há profundidade. De vocês não emana espiritualidade. De vocês só emana enrolação, embromação, palavras ocas e vazias. Eles temem. Era exatamente isso que Jesus fazia com as lideranças judaicas do primeiro século. As palavras de Jesus eram como marteladas que desmoronavam toda aquela pose e aquela pompa hipócrita e teatralizada daqueles líderes. O texto que nós lemos vai nos mostrar Jesus ensinando os seus discípulos, e vai dizer que Jesus, tendo acabado de dar aqueles ensinamentos, ele se volta para os seus discípulos. Ele está traçando o itinerário para o Calvário, e ele vai dizer que a Páscoa vai chegar. E ele vai dizer que com a Páscoa chegando, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus está dizendo que Deus do alto trono não vai fazer absolutamente nada, mas toda a vontade de Deus na crucificação de Jesus enquanto seu Filho vai se cumprir automaticamente, consequentemente, simplesmente pelo orgulho do coração dos religiosos do primeiro século. O próprio pecado deles vai levar Jesus para ser crucificado. Os sentimentos deles, pelo que eles ouvem, vai levar Jesus para ser
crucificado. Simplesmente. E Jesus vai dizer, porque Jesus está vendo todas as coisas, Jesus está sentindo o ambiente ao seu redor. Vai dizer então que enquanto Jesus está falando sobre a cruz, enquanto Jesus está falando sobre o que vai acontecer em Jerusalém, enquanto Jesus está falando sobre o que vai acontecer no Calvário, enquanto Jesus está narrando tudo isso, vai dizer então, verso número 3, então, os principais sacerdotes e anciãos do povo reuniram-se aonde? No palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Ele era o líder daquela milícia religiosa, daquele sistema maldito. Eles se reúnem ali, sabe para quê? Para arquitetar. Os sistemas religiosos do século 21 são bastante parecidos com o sistema religioso do primeiro século que Jesus enfrentou. Combatendo o sistema religioso. Eles vão se reunir para arquitetar, para tramar. Eles estão tramando algo que é terrível para quem se diz líder religioso. Eles querem matar a Jesus. No século 21, não sei se em algumas esferas da igreja brasileira isso acontece. Talvez a gente já até constatou que líderes religiosos mandam matar, literalmente. Mas existem outros, se não conseguem matar literalmente, eles matam as pessoas, se orquestrando, se reunindo, arquitetando. Os chamados concílios da igreja brasileira são os lugares onde essas milícias eclesiásticas se reúnem. Imaginemos os telefones tocando para se fazer mal a alguém. Mensagens de aplicativo sendo trocadas. Encontros de homens que compõem esta alta milícia eclesiástica se reunindo para fazerem o mal. É só para isto que eles se reúnem. E nós vemos isso no seu ministério, quando a gente percebe um ministério estéril. Eles fazem muito esforço para poder fazer com que o rol de membros da sua igreja cresça. Mas a sua pregação não consegue causar impacto de forma que as pessoas se tornem discípulos de Cristo, no máximo membros de suas igrejas. Porque o que importa para eles é número. Eles não se importam se as pessoas estão se convertendo de maneira verdadeira, porque eles não têm intimidade com as Escrituras. Eles provam isso quando estão com seus microfones na mão. Em muitos lugares é a doutrina a teologia da prosperidade, doutrinas distorcidas. Em outros lugares, homens vazios que já nem têm mais o que dizer. Eu já ouvi do mesmo ministro do Evangelho a pregação da pesca maravilhosa. Mais de 5 vezes num único ano. E nas 5 mensagens ele não conseguiu extrair nada da Escritura. Mostra o quanto ele se prepara devidamente, o quanto ele se coloca diante de Deus para poder falar. Suas mensagens são sempre ínfimas. Dizem sempre o óbvio. Falam sempre numa esfera onde conseguem tocar somente na esfera religiosa. Eles não têm autoridade. O Espírito de Deus não lhes concede autoridade para falar com desenvoltura. Eles estão travados. Sabe por quê? Porque são políticos. Por causa dos seus pecados. Por causa da vida mentirosa. Porque estão sempre derrubando alguém. Porque estão sempre armando alguma coisa contra alguém. Eles não têm autoridade. Mas no meio da autoridade que lhes falta arrependimento. Os anos se passam e eles continuam os mesmos. Arquitetando, arquitetando e arquitetando. Os sistemas se fecham. Se você não entra para os sistemas, eles te matam dentro do ambiente eclesiástico, como os sistemas políticos fora da igreja também matam.
Você vai ouvir falar de pastores que tramam contra pastores. Se existem pastores que têm os seus corações voltados para o reino, que não aceitam politicagens, que não aceitam de maneira nenhuma votarem em determinadas reuniões de concílios para beneficiarem este ou aquele todo-poderoso que acaba presidindo as milícias eclesiásticas, se reúnem aqueles que são eleitos para destruir os pastores que querem viver de maneira singela, clara, transparente e simples do Evangelho. Muitos destes oram nestas reuniões de concílios, dizendo que Deus é soberano, mas por trás dos bastidores, eles já prepararam toda a ficha eleitoral para que o concílio vote de acordo com suas vontades. Manipulações. Depois de eleitos, com suas armas apontadas, eles usam de suas autoridades para começarem a atirar e matar todos aqueles que querem denunciar o sistema. Estes homens no texto com Jesus estão articulando e tramando matar a Jesus. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Sabe o que mais chama a minha atenção nesse texto? O que mais chama a minha atenção nesse texto é que estes mesmos hipócritas, eles iam para as tribunas nas sinagogas, aos sábados, para falar o quê? Para se pregar o quê? Para se ensinar o quê? Eu fico imaginando a falta de temor desses homens, que ao mesmo tempo que articulavam e que tramavam matar a Jesus, iam para as sinagogas e abriam a Torá e ficavam lá falando do quê? Eu fico imaginando como Deus olhava para estes homens no primeiro século. Eu fico imaginando como Deus tem olhado para as lideranças eclesiásticas do século 21, de todas as denominações, indistintamente. Eu gosto muito de uma citação de um dos grandes escritores da história da igreja cristã, seu nome é John Stott, quando ele diz em um de seus livros: nós não precisamos de pastores. Nós não precisamos de homens em cargos. Nós precisamos primeiramente de homens de Deus, homens convertidos, homens que tenham sido lapidados pela graça. Estes homens que passaram por experimentos, que Deus arrancou lascas da sua vida, que os levou realmente a momentos de grande quebrantamento, de homens que tenham experimentado graça e perdão de Deus. É disto que nós precisamos. Homens assim, que depois de Deus ter tratado com eles, eles passam então pela ordenação para serem ministros. É destes homens que nós estamos precisando. Nós não precisamos de pastores, mas de homens de Deus. Aonde estão os homens de Deus? É por falta de homens de Deus que as nossas igrejas no século 21 estão como estão. Eu disse na mensagem anterior a estas, combatendo os sistemas religiosos. Eu disse, e quero dizer de novo, as igrejas são o retrato, os rebanhos são o retrato dos seus líderes. Se os líderes querem dinheiro, os membros correm atrás de dinheiro. Estão na igreja e buscando a Deus por dinheiro. Existem homens desses sistemas religiosos que estão com as suas vidas equilibradas de tanto eles se aproveitarem da igreja. Eles usam a igreja como se a igreja fosse uma prostituta. Eles são ordenados para ganharem salários da igreja. Eles são ordenados e depois vão usufruir da igreja enquanto instituição. Tudo que a igreja pode lhes dar. Existem homens que estão realmente sugando a igreja. Eles querem ser pastores, eles querem morar em casas ou em apartamento que a igreja possa pagar. Eles querem ter auxílio combustível. Eles querem que a igreja pague plano de saúde.
Eles querem que a igreja lhes dê altíssimos salários. Eles usam a igreja naquilo que a igreja pode lhes dar, como denominações e instituições que, além de terem a parte eclesiástica, elas ainda existem por trás delas estruturas acadêmicas. Homens que estudam e que acabam sugando a igreja, utilizando outras esferas da igreja. E ali eles vão buscar braços da igreja na parte acadêmica para serem advogados, psicólogos, estudarem administração sem pagar um centavo sequer, enquanto os membros de suas igrejas vivem de forma a lutarem financeiramente para botarem seus filhos em universidades, em faculdades, enquanto esses homens não gastam um centavo e arrancam tudo que podem da igreja. Estes homens ainda conseguem, ao invés de terem o coração totalmente quebrantado, serem maus de coração. Quantos e quantos nós vemos assim? Combatendo o sistema religioso. Estes homens iam para as tribunas das sinagogas para pregarem o quê? Estes homens apenas falavam da palavra, pregavam sobre a palavra, mas jamais conseguiam pregar a palavra. E é isso que faz uma grande diferença. Homens sem comunhão com Deus nunca pregarão a palavra. Enganarão o povo falando tecnicamente talvez da palavra. Enganarão o povo, às vezes até utilizando vestimentas formais. Existem denominações que até aderem às chamadas togas. E alguns até se escondem atrás das togas para esconder o quanto são vazios na exposição das Escrituras. Homens que sobem às tribunas depois de massacrarem com pessoas, de destruírem vidas, de tirarem pessoas de suas igrejas, de excluírem pessoas pelas portas dos fundos porque pessoas não os veem com muita simpatia e observam o quanto estes homens são maus com o rebanho e com a igreja. Eles simplesmente dão um jeito de expulsar essas pessoas. Homens maus, homens que se fecham cada vez mais e vão ali armando e criando um grupo fechado, cada vez mais fechado, de maneira que outros que vêm de fora, com outras características, que querem somente pregar o reino, que querem somente ensinar as Escrituras, essas pessoas não têm espaço. Eles não querem, porque se houver ensino, se houver a sã doutrina, se isso acontecer, as suas vidas e seus ministérios estarão com seus dias contados. Jesus mostrava a verdade. E o trono da liderança da religião judaica estava com os dias contados. Então, o que eles fazem? Eles arquitetam para matar a Jesus. Amados irmãos, quanta maldade, quanta corrupção. Corrupção não combina com Escritura. E eu quero dizer, aplicando na nossa época, corrupção não combina com cristianismo. Corrupção não combina com o evangelho. O que nós temos que fazer, então, observando este sistema religioso maldito da nossa época? Devemos denunciá-lo à luz das Escrituras urgentemente. Precisamos agir assim. Eu queria nessa oportunidade ainda dizer algumas coisas. Eu queria utilizar este exemplo do século I para mostrar o quanto os verdadeiros ensinamentos aterrorizam os sistemas religiosos. E o quanto o sistema religioso ele se une para fazer calar aqueles que querem ensinar as verdades de Deus. No século XVI aconteceu a mesma coisa com Martinho Lutero. A Igreja Romana, depois de ensinar, de fazer a lavagem cerebral nas pessoas, depois de aprisionar as pessoas naquele mundo de mentiras doutrinárias, depois de impor as indulgências, depois de deturpar toda a Escritura, depois de ensinar uma teologia
mentirosa para o povo e fazer o povo crer em suas ideologias, ela é desmascarada. Deus levanta um homem e este homem vai pregar as verdades de Deus e vai dizer a história da igreja, que este homem é perseguido e que este homem, depois de ser perseguido, ele, depois de pregar a palavra de Deus, depois de interpretar a Bíblia para sua língua, no alemão, pois no contexto, a igreja havia feito o seguinte: a escritura ela só existia no latim e só quem podia ler eram quem? Eram as famílias proeminentes que tinham formação intelectual e o clero. Então era fácil manipular e dizer o seguinte: isso que eu leio, da maneira como eu falo é a verdade, porque ninguém conhecia a verdade. Martinho Lutero vai começar a interpretar a Bíblia de acordo com a verdade. E lendo Romanos capítulo 1, no versículo 17, ele vai ver: o justo viverá pela fé. O justo não viverá por aquilo que a igreja ensina. O justo não viverá de acordo com as artimanhas dos sistemas religiosos. O justo não viverá daquilo que a corrupção das milícias eclesiásticas ensinam. Mas o justo viverá da verdade. E a verdade traz a lume, clareza, todas as coisas que a religião e os sistemas religiosos escondem do povo. Martinho Lutero interpreta a Bíblia para o alemão. Martinho Lutero escreve 95 teses que vão contra a igreja romana. Martinho Lutero escreve uma série de tratados teológicos que vão trazendo esclarecimento e iluminação à vida das pessoas. E as pessoas então cada vez mais elas vão se distanciando daquele maldito sistema religioso. O sistema religioso se arma contra Martinho Lutero. E se tentaram, e se mataram, armaram várias vezes, mataram a Jesus, não conseguiram. E armaram e arquitetaram até que o mataram. No século XVI não é diferente. Eles tramam matar Martinho Lutero. Martinho Lutero é escondido por uma autoridade da Alemanha na época. E eles não conseguem matá-lo. E toda a verdade de Deus, ela se espalha pela Europa. E acontece a reforma protestante do século XVI. E então a verdadeira igreja de Cristo emerge e denuncia toda a farsa daquela milícia eclesiástica do século XVI. Amados irmãos, como nós precisamos voltar a esta realidade novamente. Como nós precisamos ter coragem novamente. Sabe quando nós vamos denunciar? Quando os crentes de hoje pararem de ficar ouvindo estes homens com seus terninhos pretos, articulando todas as coisas, manipulando a mente das pessoas, se fazendo em alguns momentos de coitados quando querem continuar no poder, mas agindo de maneira maldosa quando são estabilizados. Quando a igreja começar a ler a Bíblia, quando a igreja começar a ouvir pregadores de verdade, pregadores que não se enquadram nos sistemas, pregadores que de maneira nenhuma devem algo aos sistemas. Quando a igreja começar a ler, a própria igreja vai dar crédito ao que a Escritura diz e estes homens serão desmascarados pela própria Escritura. Os ensinamentos. Voltemos aos santos ensinamentos. Combatendo o sistema religioso. Eu quero convocar você nessa oportunidade para que à luz das Escrituras nós possamos tomar algumas medidas. Quais são elas? Denunciemos os falsos líderes. Peçamos e venhamos a impor uma coisa para eles. Nós queremos os ensinamentos de Cristo sendo ensinados e pregados em nossos púlpitos. Não queremos mais ser enrolados. Nós queremos ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. Nós queremos ouvir falar de Cristo. Nós queremos ouvir falar da cruz de Cristo. Nós queremos falar de uma pregação que combata o pecado. Nós queremos ouvir falar sobre arrependimento. Nós queremos ouvir falar da verdade. Existem homens, inclusive hoje em dia, que dizem assim: mas para que ensinamentos profundos?
O povo não entende nada mesmo. Vamos falar somente coisas necessárias e bem leves. Falando coisas necessárias e bem leves na concepção deles, é não trazendo iluminação à mente das pessoas. Eles acham que o povo, por não conhecer, o povo não vai assimilar uma boa teologia. O problema não está na teologia, o problema está nas teologias ruins desses homens. Muitos deles são até mestres, doutores, PhDs. Não estou dizendo que muitos deles são bons. Nós temos bons exemplos na nossa nação. Homens pós-graduados com seu coração piedoso, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós vamos ouvir falar sobre pregadores como o pastor Paulo Júnior, que não é um mestre, que não é um acadêmico, mas que possui conhecimento e que prega valorosamente a palavra de Deus profundamente para os seus rebanhos. Eles pregam. Nós vamos ouvir falar do pastor Marcos Granconato. Nós vamos ouvir falar do pastor Jonas Madureira. Nós vamos ouvir falar do pastor Franklin Ferreira. Nós vamos ouvir falar de muitos outros que são completamente diferentes. Homens que não estão presos a sistemas religiosos e que são fiéis às escrituras sagradas. Quando nós cobrarmos isso desses homens, eles vão dizer para a gente: mas eu estou fazendo isso. Quando na verdade sabem que não estão. Homens que gastam muito tempo nos púlpitos contando histórias. Homens que param a pregação para dizer que foram pescar não sei na onde. Homens que passam parte da mensagem dizendo que escreveram uma tese para a sua pós-graduação e que receberam nota X. E que os professores discutiram as questões filosóficas da sua tese, isso não nos interessa. Nós precisamos dizer para esses homens: nós não queremos ouvir isso que sai da boca de vocês, nós queremos ouvir a verdade. Eles não podem dizer a verdade, porque a verdade vai testificar contra eles mesmos. Se a verdade for pregada, se o pecado for denunciado, muitos deles estará se colocando na própria forca. Porque quantos deles estão impondo algumas coisas? Eles pregam, eles punem o filho dos outros, mas os seus filhos eles adulam. Eles falam que aqueles que vêm para o ministério estão vindo para o ministério por interesses financeiros. Mas você vai ver o histórico deles. Nunca trabalharam absolutamente nada. E quando trabalharam eram fracassados profissionalmente. Vieram para dentro do ministério porque viram que poderiam ficar na sombra e na água fresca. Porque você observa que pelas suas pregações aos domingos à noite, pregações aguadas, que não são expositivas, você observa que eles não se preparam, ou que eles não têm experiência com Deus, ou que eles não têm habilidade nenhuma com a palavra de Deus, ou que eles não conseguem expor a palavra de Deus porque são vazios. Alguns até adotam uma medida pragmática. O que eles fazem? Ao invés de ensinar o povo profundamente, eles adotam expedientes místicos em seus cultos, achando que isso é o suficiente. Alguns dizem: não, nós somos continuistas. E começam a incitar manifestações físicas em seus cultos, sem profundidade da Escritura. São continuistas, mas não sabem pregar a palavra. Perseguem pessoas que cometem pecados, entram na membresia, mas na sua família eles fingem que não veem. Estão o tempo todo agindo como carrascos com as pessoas de fora, mas quando eles mesmos cometem algum tipo de erro e de pecado, de má conduta,
Eles não demonstram humildade para reconhecer. Eles destroem pessoas que têm ministérios. Eles, por orgulho, metem a mão em alguns ministérios da igreja. Frustram pessoas, frustram ministérios inteiros. E depois, quando percebem que estão perdendo a força com as ovelhas, a única coisa que eles fazem é algumas reuniões burocráticas e administrativas e dizem assim: o que a gente pode fazer para poder apagar o passado e seguir daqui por diante? Não choram seus pecados, não dobram seus joelhos. São esses homens que compõem os sistemas religiosos do século XXI. Parecidos com os fariseus e escribas e com as lideranças judaicas do século I. Será que você consegue detectar um? Talvez você tenha um, esteja sendo liderado por um. E o que você tem que fazer além de orar? Você precisa ter coragem. Você precisa ter atitudes. Você precisa pedir: Senhor, me reveste com o poder do Teu Espírito Santo, para que eu não viva mais no meio de tanta mentira. Me reveste do Teu Espírito Santo. Coloca intrepidez na minha boca para que eu possa ir a estes homens da mesma forma como Elias foi a Acabe. De maneira que eu possa dizer para eles: sabe por que as chuvas torrenciais de Deus não recaem sobre a nossa igreja por sua culpa? Porque você se desviou das verdades de Deus, porque o seu coração está engendrado de maldade, de malícia. O seu currículo é um currículo onde você mata pessoas o tempo inteiro. O seu currículo é um currículo onde você olha para trás e o que você mais vê são vidas de pessoas que você machucou, que você frustrou, que você decepcionou. Você, como pastor, deveria tratar, acolher, sarar, nutrir, acompanhar, visitar. E nada disto você fez. Você foi até rápido no assassinato. Mas você foi simplesmente frio na questão e no fato de ter que se aproximar e de acolher a quem você fez mal. Combatendo o sistema religioso. Vamos orar para que Deus nos dê homens segundo o seu coração. Volto a dizer: o maior problema da igreja no século XXI são os seus líderes. Uma vez perguntaram para Moody: qual o maior problema da igreja? Moody foi um dos maiores evangelistas da história da igreja cristã. Perguntaram para ele. Dwight Moody. Qual o maior problema da igreja? Ele disse: o maior problema da igreja são os obreiros. Os obreiros que, na maioria das vezes, a própria igreja coloca lá. Os obreiros que, na maioria das vezes, a própria igreja os elege. Os obreiros que a própria igreja os vê tropeçando e errando, mas não cobram deles. Os obreiros que têm a responsabilidade de pregar o evangelho, de pregar a palavra, e a igreja não chega a eles e não diz para eles: vocês não estão pregando a palavra e estão fazendo da igreja um lugar para satisfazer as suas vontades. Os obreiros que a igreja não tem coragem de dizer para eles, pelas suas palavras, pelas suas ações, pela maneira como você age com seu coração duro e truculento, pela maneira mercenária como você age, por aquilo que você arranca da igreja o tempo todo. Você nunca teve vocação ministerial, você nunca teve vocação pastoral. Estes obreiros que não foram enviados por Deus, eles precisam primeiro de conversão, para depois sim, quem sabe, se Deus quiser, eles sejam conduzidos
a cargos e funções. Vamos orar para que Deus nos dê líderes segundo o seu coração. Como eu disse no sermão de ontem, estou dizendo no sermão de hoje. Oremos para que Deus levante homens segundo o seu coração para pastorear a igreja brasileira. Homens que, quando estiverem com seus microfones nas mãos, irão pregar sobre a cruz de Cristo e vão chorar nos púlpitos dizendo: Senhor, me perdoa, porque de todos os pecadores, o primeiro a ser alcançado, o primeiro a necessitar da sua graça, está aqui de maneira indigna pregando a tua palavra. Quando estes homens começarem a chorar nos púlpitos de maneira verdadeira por se conscientizarem de que são falhos e pecadores, quando eles começarem a consertar as suas vidas com Deus e automaticamente com as ovelhas que eles destruíram a vida. Quando isso for verdadeiro, quando eles chorarem, então os rebanhos irão chorar assentados nos púlpitos e haverá um verdadeiro quebrantamento e haverá um verdadeiro avivamento, avivamento à luz das Escrituras, pois haverá esvaziamento total, combatendo o sistema religioso. Nós vamos parar por aqui nessa nossa segunda mensagem. Amanhã nós continuamos na nossa série de mensagens nesse tema. Não perca o próximo capítulo. Amanhã entre 7h30 da noite, 19h30 e 20 horas estaremos aqui de novo. Compartilhe dessa mensagem com outras pessoas, para que elas sejam esclarecidas em suas mentes sobre aquilo que precisam fazer, para que nós tenhamos homens levantados por Deus, pastoreando os nossos rebanhos. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Vamos orar? Deus amado, mais uma vez oramos, agradecidos pela tua palavra essa esclarecedora, uma palavra confrontadora, uma palavra conscientizadora, uma palavra que arranca de nós a timidez, que tira de nós a omissão e que nos conduz à intrepidez de agir para o crescimento, para a expansão do teu reino. Que não venhamos nunca nos acomodar em meio às artimanhas, às articulações do sistema religioso que hoje traz corrupção à igreja brasileira em todas as esferas, em todas as instituições, em todas as denominações. Nós te pedimos que o teu Espírito levante homens que realmente tenham o coração e a mente voltada para ti, para pregar as tuas verdades a nós. Te pedimos que esses homens que não foram chamados por ti sejam retirados da frente das nossas igrejas. E que o teu rebanho tome atitudes para que isso aconteça. Deus amado, reveste-nos do teu Espírito Santo para que coisas grandiosas possam acontecer na vida da nossa igreja, de maneira que ocorra um grande avivamento, um avivamento genuinamente bíblico, que exalte e que glorifique o seu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. É assim que nós te oramos. No nome doce e santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, bom demais ter estado aqui com vocês. Forte abraço. Voltamos em breve para o nosso próximo capítulo, para essa nossa série de mensagens, combatendo o sistema religioso. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.